Fala galerinha, sou o professor Mark e bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Fala Kelvin, tudo bom? Hoje iremos falar sobre o conceito e as classificações da ginástica. Nosso objetivo de hoje é conhecer a trajetória histórica da ginástica, conhecer quais são as escolas ou métodos europeus que deram características e influenciaram a ginástica. A gente vai entender como ela é classificada e nós vamos vivenciar um pouquinho da ginástica. Vamos mexer o nosso esqueleto, já que a gente fica tanto sentado, vamos nos movimentar um pouquinho hoje. O que a gente precisa saber? Ou melhor, eu pergunto para vocês. Vocês sabem o que é atividade física? E exercício físico? Sabem o que é? Bom, atividade física é qualquer movimento do nosso corpo. Então, qualquer movimento que fizermos é uma atividade física. Exercício físico são atividades físicas com objetivos. Então, nós temos frequências certas para cada objetivo, intensidades certas, repetições e duração da atividade. Isso seriam os exercícios físicos. Por um acaso, vocês já ouviram falar em ginástica? Remete a alguma coisa? Vocês sabem da onde ela vem e para que ela serve? E por um acaso, vocês já praticaram algum tipo de ginástica? Uma academia, na rua? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Antes de começarmos a falar sobre a ginástica propriamente dita, eu peço que vocês me acompanhem num alongamentozinho. A gente fica tanto sentado, então eu peço para que vocês levantem da cadeira, levanta do sofá, levanta da cama que você está aí embaixo das cobertas e vamos nos mexer e movimentar um pouquinho. Então eu vou pedir para você ficar em pé, afastar suas pernas, manter a respiração, sempre constante, puxando pelo nariz e vamos nos movimentar um pouco. Então vamos iniciar, braço solto, pescocinho. Nós vamos trabalhar queixo no peito e olhando para cima, bem lento para a gente dar início. Queixo lá no peito, olhando lá em cima, não esquece da respiração. Orelha agora no ombro, para um lado e para o outro, bem tranquilo. Olhando por cima do ombro, olhou lá na esquerda, na direita, bem completo. Rotação completa agora de pescoço, lá embaixo, do lado, lá atrás, para o outro lado. Lá atrás. Ótimo. Agora vamos alongar um pouquinho as nossas mãos, que nós mexemos tanto no celular, que a gente mexe tanto no computador. Então, braço estendido, nós vamos puxar dedo a dedo. Então, começa com o indicador, sente alongando, mantenha a respiração, dedo do meio. Fazer de lado para vocês, braço estendido, anelar, mindinho, dedão, puxa bem, sente alongar. Esse é o que mais trabalha no celular, né? Eita, nós, troca a mão, dedo do meio, anelar, mindinho, fecha com o dedão.
Mãozinha fechada, rotaciona bem. Maravilha. Mantém as pernas afastadas. A gente vai levar o bracinho lá em cima e vai descer lateral. Isso para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Respirou. Mãozinha aqui na frente, quase um soco-soco, bate-bate. E vamos rotacionar o nosso tronco. 1, 2 para um lado, 2 para o outro. 2 para um lado, 2 para o outro. Levantou o bracinho lá em cima agora. Nós vamos fazer a roda completa. Primeiro para a esquerda, depois para a direita. Então eu trouxe lá, vou descer indo lá nos meus pés. Fiz a volta inteira embaixo. Completei para o outro lado. Sente todo o tronco alongando. Toda a musculatura mexendo. Maravilha, tranquilo. Agora, puxa uma perna de cada vez. Então a gente vai puxar o joelhinho aqui na frente. Puxa bem, desceu. Trocou a perna, mantém o equilíbrio. Puxa bem. Trocando, sempre alternado. Respirando. Maravilha. Só falta mais 2, hein? Mãozinha lá na frente, perna esticada, vai tentar chegar com o pé lá na sua mão. Ah, professor, eu não consigo, só consigo aqui embaixo. Tudo bem. Cada um dentro do seu limite. Para fechar, perninha lá atrás, segura. Mantém a respiração, bem tranquilo. Trocou a perna. Ótimo. E aí, mais tranquilo? Solta um pouquinho o corpo lá. E agora eu vou dar um tempinho para vocês tomarem uma água. Já aproveita trazer um copinho, uma garrafinha. E vou pedir para vocês já trazerem uma vassoura e deixarem aí do ladinho de vocês, que nós já vamos usar ela novamente. Um tempinho para vocês se hidratarem. Voltamos, pessoal. E aí, tomaram uma aguinha? Lembre que é muito importante a gente se hidratar. Então vamos falar sobre a ginástica. A palavra ginástica ela vem do grego gymnastike, que significa a arte, ou o ato de exercitar o corpo, deixá-lo mais forte e mais ágil. Ela tem como objetivo trabalhar as capacidades físicas, que são força, resistência, flexibilidade, coordenação motora, ritmo, equilíbrio, entre outras. A história da ginástica, ela passa desde a antiguidade, ou melhor, desde a pré-história. Então ela inicia lá na pré-história, ela vai se afirmar aqui na antiguidade. Na Idade Média, ela vai estacionar, então ela vai dar uma parada com esse trabalho ginástico, vai se fundamentar na Idade Moderna e vai se sistematizar lá na Idade Contemporânea. Vale destacar a participação dos gregos nessa questão, que foram os primeiros a criar escolas para trabalhar a questão ginástica. A gente tem como exemplo os Jogos Olímpicos, que foram criados exatamente para mostrar essas capacidades físicas das pessoas. E também o ideal de beleza humana, pois seus deuses acreditavam eles que eram muito belos e fortes,
como a gente vê nas estátuas, né, gregas, e eles queriam deixar o corpo parecido. No século XVIII surgem então os métodos ou escolas ginásticas. Elas tinham os mesmos objetivos, que eram regenerar a raça, promover a saúde das pessoas, formar pessoas para servir a pátria, ou seja, no exército, e também a indústria no trabalho, e desenvolver a moral dos cidadãos. Vamos ver esses métodos. O primeiro é o sueco. Ele trabalhava com a harmonia do corpo. Então ele tinha exercícios fáceis de compreender e executar, e ele começava com um aquecimento, trabalhava-se uma parte de fundamentação, finalizava como relaxamento. Nós temos um exemplo aqui embaixo. O próximo é o dinamarquês. O dinamarquês ele tinha a característica de movimentos suaves e mais naturais da pessoa. Ele foi o primeiro a ser implantado dentro das escolas. Um exemplo abaixo também. O próximo método que influenciou é o método alemão. Ele tinha o objetivo de criar um espírito nacionalista e defender a sua pátria. Ele era embasado tanto na biologia quanto na fisiologia e também na anatomia do corpo. Usava obstáculos artificiais que se transformaram nos aparelhos ginásticos. É a precursora da ginástica artística. Então nós temos um exemplo, né, do movimento. Então com escadas, com obstáculos na frente para saltar, subir, descer e assim por diante. Temos o método francês, que ele tinha foco no moldar e adestrar o corpo, deixar o corpo belo. Dentro do francês destaca-se o método natural de Georges Herbert, que foi o que deu origem ao parkour, com movimentos naturais da pessoa, saltar, rolar, empurrar, puxar e assim por diante. Temos um exemplo abaixo também. Antes de eu falar sobre o exercício, temos o método inglês, que trabalhava por jogos, né? Então, somente utilização de regras. Vamos agora para mais um exercício. Vocês lembram que eu pedi para vocês pegarem uma vassoura lá na atividade anterior? Então, eu trouxe a minha aqui, só que eu já tirei a pontinha. Então, se vocês quiserem tirar a ponta ou fazer com a ponta da vassoura, sem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá, se coloquem em pé, por favor, mãozinha no cabo da vassoura, perninhas afastadas, mantendo sempre postura, vamos nos movimentar um pouquinho. Então, cabo da vassoura na barriga, vai trazer ele lá em cima da cabeça, braço bem estendido, e vai trazer ele de novo. Lá em cima, e vai trazer ele de novo. Movimento bem lento e bem tranquilo de ser trabalhado. Respirando. Tá bom? Mantenha o movimento contínuo, sem velocidade para não se machucar. Agora a gente vai trazer o cabo de vassoura lá na frente e nós vamos rodá-lo igual a um volante. É bom que vai estralando tudo. Estrala ombro, estrala as costas, fazendo movimento bem completo. Lembra de trabalhar sempre dentro do teu ritmo e do limite do seu corpo. Maravilha. Mantém ele lá na frente, a gente vai trabalhar o pêndulo. O pêndulo eu vou fazer como? Eu vou trazer uma mão embaixo, elevando a outra. Vamos trocar de lado, traz embaixo e eleva. Este movimento. Faz ele bem completo. Alonga bem, estende bem. Bem tranquilo o movimento. Continua repetindo. Ótimo. Vou ficar de ladinho para vocês. Nós vamos trazer agora o bastão lá atrás do nosso corpo, tá? Pegando nas duas lateraisinhas, encosta ele lá no traseiro
e a gente vai levantar até onde consegue. Professor, eu só consigo levantar até aqui, tem problema? De maneira nenhuma. Dentro do seu ritmo e do seu limite. Levantou lá atrás, respirando, bem tranquilo. Ótimo movimento, bem concentrado. Sente o ombrinho trabalhando. Maravilha. Bastãozinho lá na frente. Agora eu tenho que tomar cuidado com essa televisão aqui. Senão já viu, né? Bracinho lá na frente, bem na ponta do bastão. Então eu vou trazer ele da minha barriga. Vou levantar ele lá em cima. E vou trazer, quase trazer ele aqui atrás. Ok? E aí a gente vai trazer ele de novo. Lá de trás. Voltando na frente. Mais 2 vezes. Passando. Voltando. Passando. E voltando. Aqui eu tenho a minha limitação na TV. Então estou de olho nela. Ó. A última. Boa. Último exercício. Então agora a gente vai colocar o bastãozinho no chão. Vocês vão encostar a ponta do pé lá no bastão. A outra perninha lá atrás. E eu vou ajoelhar com a perna de trás. O objetivo é tentar encostar o meu joelho lá embaixo. Uso o cabo de apoio e eu vou descer. Desceu. Mas por que o cabo é na frente do pé, professor? É na frente do pé para que teu joelho não passe a ponta do seu pé e possa te machucar. Mais um. Ótimo. Trocando a perna, mesma coisa. Bastão no chão, ponta de pé encostada, a outra perninha lá atrás, a gente vai descer. Desceu como se eu fosse ajoelhar. Desceu. Desceu. Bem tranquilo. Mantém a respiração. Peso todo na perna da frente. Mais 2. Maravilha. Solta um pouquinho a perna, né? Que eu acho que talvez tenha dado uma queimadinha na sua perna aí. A musculatura pegou. Às vezes a gente está muito tempo parado, sem se movimentar, né? Então agora vou dar um tempinho para vocês tomarem uma água. E se lembrem, o que não te desafia não vai te fazer mudar. Tempinho para dar uma refrescada. Voltamos, galera. E aí? Tomaram uma aguinha? Vamos dar continuidade. Então, a ginástica, segundo a Base Nacional Comum, ela é classificada em ginástica geral ou para todos, ginástica de condicionamento físico, de conscientização corporal e ginásticas competitivas. A ginástica geral, ela já, como diz o nome para todos, ela é para todas as pessoas. Ela tem um foco na diversão, inclusão e socialização das pessoas. Então, ele vai usar as possibilidades acrobáticas do corpo junto com a expressão. Então, são as danças, são os movimentos de circo e assim por diante. Próxima, ginástica de condicionamento. Essa ginástica, ela engloba a modalidade que tem como objetivo adquirir ou manter a nossa forma física, sempre trabalhada com frequência, planejamento e séries específicas, dependendo do nosso objetivo. O exemplo da academia ou fisiculturismo, né? A ginástica laboral. Ginástica de conscientização corporal. A consciência corporal é conhecer o nosso corpo, saber os limites e até onde ele pode ir. Essa ginástica vem de encontro a isso, com movimentos leves, suaves e mais lentos,
para que a gente trabalhe o corpo e também a nossa mente. Nós temos a ginástica artística. A ginástica artística é dividida em masculina e feminina. São aquelas que nós vemos nas Olimpíadas. Então, no feminino nós temos solo, salto sobre cavalo, trave de equilíbrio, que vocês podem ver a imagem, e barras assimétricas. E no masculino, as argolas, o cavalo com alça, as barras paralelas e a barra fixa. Temos também a ginástica rítmica, que junta a dança com objetos ou elementos. Esses objetos são a fita, a bola, o arco, as massas e também a corda. Também acontece dentro das Olimpíadas. E nós temos a aeróbica, a acrobática e de trampolim. A aeróbica seria a dança com movimentos ginásticos na interpretação da música, a acrobática com saltos, giros e rodopios, e de trampolim no que a gente conhece como cama elástica. Então ele acontece no trampolim. Vamos para o nosso terceiro exercício. Depois da gente ter visto e vivenciado essa ginástica, vocês vão colocar no caderno como é que foi essa experiência. O que você sentiu, se viu alguma mudança no teu corpo, se doeu ou não, e se você conseguiu realizar os exercícios de forma fácil ou difícil. E aí a gente vai refletir. Será que não está na hora da gente se movimentar um pouquinho mais? Um tempinho para vocês colocarem. Voltamos, pessoal. E aí, tá na hora de se movimentar um pouco mais? Vamos mudar a nossa maneira de ser. O que a gente viu na aula de hoje? Nós vimos a história da ginástica, nós vimos os métodos ginásticos, sueco, dinamarquês, alemão, francês e inglês. Nós vimos também a classificação dessas ginásticas com a de geral, a ginástica geral, de condicionamento físico, de consciência corporal e de competição. E nós vivenciamos e nos movimentamos com a ginástica hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham se movimentado e nos vemos numa próxima. Tchau!